Vem cá comigo. Você não acha estranho, não? Todas as mensagens antigas com a Cristiane, o ex-marido apagou. Mas as outras, ele, fulana, onde você tá? O que é que você tá fazendo? Tô preocupado. Tá tudo no celular dele. Ah, gente, dá licença, né? Vamos lá. Oi, povo santo, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, graças a Deus, mediante a muitas coisas que têm acontecido, mas a gente vai pedindo graça e Deus vai ajudando a gente, né, pessoal? Então, meu nome é Kátia, para você que não me conhece, tá clicando pela primeira vez, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos e Cia. Já quero pedir a você para se inscrever aí, deixar logo o seu joinha. E depois vai lá, dá uma passadinha lá no Saron Artesanatos e Cia, pessoal, que tem muitas coisas legais lá também. E mais uma vez aqui eu tô para falar sobre o caso da Cristiane, da empresária. Vocês estão acompanhando, pessoal, o caso da Cristiane? Para quem não está acompanhando, foi o caso da empresária que encontraram dentro de casa, né, toda estirada. Suspeitaram dos bombons, alguns bombons envenenados, mas parece que tem muitas outras coisas aí. Então, a gente também viu o ex-marido dela, o Robert, dando a entrevista, gente, ele falando, como eu falei no outro vídeo, se você não viu, vocês vão ver, que tem que ser mais investigado, né? O caso do ex-marido, que é o Robert, tem que ser investigado a esposa atual do Robert e também o namorado, as pessoas mais próximas da Cristiane, né, pessoal? Porque a gente fica analisando, pensando bem assim, certas coisas que acontecem no dia a dia na vida do ser humano. E a irmã dela e a sobrinha falou que tá desconfiando do ex-marido, elas estão dizendo, porque ele mentiu nos depoimentos, mentiu na entrevista, ele mentiu, né, em várias coisas. Você vê que no primeiro vídeo que eu fiz e a primeira entrevista que ele deu para o Bate, ele falava sempre, não, porque a Cristiane, ela era uma pessoa muito amorosa, ela não ia fazer isso com a própria vida. A Cristiane era uma pessoa, todo o tempo ele tentava colocar ela como uma pessoa maravilhosa, mas todo o tempo ele também tentava colocar ela como uma pessoa depressiva, que poderia a qualquer momento fazer isso com a própria vida, né? E a gente bem sabe, os parentes dela também já falou que ela não era capaz de fazer uma coisa dessa, que ela estava muito bem. Teve o caso dos bombons. Eu fiquei pensando assim com meus botões. Será que o bombom que deram a ela não foi um bombom já próprio para aquilo? Porque ficou os outros bombons na caixa e as outras pessoas comeram os bombons e não tiveram nada. Já teve a parte do sangue. O que era que aquele sangue queria dizer? Será que a Cristiane foi agredida, foi machucada? Ou ela teve algum mal-estar, alguma coisa, né? Ele disse que encontrou ela com a boca assim, com um pouco de espuma, aquela coisa toda ali. Então, gente, tem que ser investigado direito. E muitas pessoas, não tô aqui falando, dizendo que foi fulano, que foi ciclano que fez isso com ela, mas eu sei dizer que a mãe da Isis Helena também deu uma entrevista a combate. A mãe da Isis Helena, apesar de não ter aquele choro todo, mas falou, deu entrevista várias vezes. A mãe do Samuel deu aquela entrevista chorando, com aquelas lágrimas todas. O Vanderlei tá aí dando entrevista toda hora que chama ele. Então não tem nada a ver esse negócio de porque tá de frente às câmeras falando. Porque na maioria dos casos, as pessoas que fazem esse tipo de coisa são as primeiras a querer estar na frente para se defender, né? Se vocês não sabem, são esse tipo de pessoas. Alguns fogem, alguns correm, mas outros que pensam que fez bem feito são os primeiros a querer dar entrevista. Aí teve aquele negócio que ele disse que o policial tinha falado com ele, foi causas naturais. Depois já se embolou todo na conversa lá. E já disse que saiu de lá 7h30, gente, é muita contradição. Vocês viram também, pessoal, na hora que ele falou que ele, quando foi saindo, ele viu um homem passando com a garrafa, acho que de bebida na mão, e o homem tava de camiseta com chapéu branco, ou foi camiseta branca, e ele ficou assustado porque ele viu, e esse homem, ele descreveu ele próprio.
se vocês não entendem. Porque ele tinha que ter alguém na cena, né? Para poder já dar a entender que a pessoa que entrou lá e fez isso. Pois ele ainda sugeriu nomes de pessoas que pode ter tido um caso com a Cristiane. Agora fica a pergunta no ar, né? Como é que eu não tenho nada com a minha ex-mulher, como no caso dele, não tinha nada. Ele pega a filha, por que que ele não deixou a filha na casa? Porque se ele ia lá para conversar sobre pensões, para assistir filme, para conversar com a Cristiane, entendeu? Se ele foi lá para poder resolver essas coisas todas sobre a menina, que ele disse, não, a gente se dava muito bem, a gente estava bem, a gente ficou assistindo. Então, para que ele pegou a menina e levou lá para casa do pai, da madrasta, do pai dele, da ex-mulher, não sei. Para que ele pegou? Se ele ia ficar com a criança, se ele ia tratar de assuntos com a menina, se ele disse que não teve nada com a Cristiane, que só comeu macarrão, que assistiu o filme, que fez isso, então não teria necessidade, Robert, de você tirar a filha, levar e voltar. Você ficava com a menina e já saía de lá com a menina. Como ele disse, gente, que saiu cedo porque ele tinha que trabalhar, ele saía mais um pouco cedo, mais cedo um pouco, levava a menina para onde ele queria levar, pronto, e ia para o trabalho. Não, ele tirou a menina e voltou lá para quê? Porque eu penso assim, ainda que ele fosse para ter um romance com e não queria que a outra soubesse, que eles tivessem um caso ainda, alguma coisa, assim mesmo ele era pai da menina e ela era mãe, não tinha necessidade de tirar a menina, até mesmo porque se eles fossem ter alguma coisa mais íntima, eles não iam fazer na frente da menina, mas era filha do casal. Então não teria necessidade dele tirar a menina e voltar. Por que ele teria? Será que era porque a menina, para não ser testemunha? Será que não era que ele tirou a filha de lá para não observar alguma coisa que ia acontecer naquela casa? Gente, tá muito estranho isso, viu? Então, o Robert, ele tá muito nervoso, o ex-marido da Cristiane. A irmã dela não quis falar muita coisa no primeiro dia, pelo fato dela estar perto dele. A gente percebeu, eu percebi que ela ficou tensa, enquanto ele estava dando entrevista lá do lado, que estavam os dois com o mesmo ponto ali, sei lá. Ela ficou muito tensa, eu percebi a irmã da Cristiane muito tensa. E quando ela já deu a entrevista no outro dia, distante, ela já falou outras coisas, né? E ninguém sabe a maneira que esse Robert era com ela. Aí diz, porque a família diz que ela era ciumenta. Será? Porque assim, gente, como a irmã dela falou, ela estava na igreja, ela estava procurando andar direitinho. Então, como é que essa Cristiane, ela ia aceitar um ex-marido dormir dentro de casa, gente? Se ela não tá nem o marido, nem o atual que ela tava, ele disse o quê? Eu não tô aqui sendo feminista nem machista, mas o atual, que ele disse que não era nem namorado dela, não, a gente estava se conhecendo ainda. Então, se eu estou na igreja, por mais que seja pai de meus filhos, se eu tô na igreja, ele já tá com outra mulher, não tá mais comigo, eu não vou receber esse homem a noite toda dentro de minha casa para estar assistindo um filme, né? Eu não vou receber porque não tá certo diante dos homens, diante de Deus, isso aí é adultério, porque ela, como uma mulher de Deus, se ela tá indo no caminho direitinho, ela sabe que tá com outro homem dentro de casa que não seja o dela, foi ex, mas não é mais. Hoje ele pertence a outra família. Então, para que ela aceitou ele dentro de casa? Então, eu não creio que ela aceitou isso de bom grado. E como é que ele disse que saiu aquela hora da manhã, ela estava dormindo e quando chegaram lá a mulher já estava dura, gente? Então tem que estudar isso aí. E aí foi como eu falei na introdução do vídeo. Por que que todas as mensagens que ele mandou depois, procurando ela, Cris, você tá onde? Cris, eu tô preocupado. Cris, por que você não atende? Cris, e por que ele não apagou essas? E ele disse à repórter que tinha um costume de apagar. Eu também tenho, gente. Eu também tenho o costume de apagar mensagens, né? Porque o celular fica carregado. Mas tem mensagem que eu não apago, não. Tem mensagem que eu tiro print, deixo lá no celular, entendeu? Antes de esvaziar o WhatsApp, eu tiro print de certas conversas. Tiro sim. Eu não sou besta. E as outras, antes ele disse que apagou, mas tem como recuperar sim. É só ir lá nos arquivos, mexer, porque no meu celular eu já recuperei mensagem antiga, entendeu? Ou então quebra o sigilo do telefone dela para descobrir o que era que estava ali, naquelas mensagens da Cristiane,
Porque as que interessou a ele deixou sem resposta dela, só as dele. Cadê você? Porque ele já sabia que ela não ia responder. Simplesmente. Viu, gente? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.